Neste vídeo, eu vou lhe ensinar definitivamente sobre os 3 principais tipos de pregação que a homilética tradicionalmente ensina: o expositivo, o temático e o textual. E eu tenho certeza que após este vídeo, nunca mais você vai ter dúvida, nunca mais vai ficar confuso e também nunca mais vai ser presa dos ensinos equivocados que existem na internet quando se define uma pregação ou outra. Tenho certeza que você vai aproveitar muito cada definição que eu vou compartilhar aqui. Eu sou o professor Esdras Carvalho, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós publicamos conteúdo sobre oratória, homilética, pregação. E eu quero te convidar a se inscrever, a ativar o sininho das notificações e, mais do que isso, comentar para interagir conosco e espalhar esse conteúdo. Você sabe, eu tenho dito, quanto mais você espalha, além de você transformar o YouTube no nosso aliado, nós juntos transformamos o YouTube numa ferramenta que Deus está usando para levantar pregadores e para aperfeiçoar os pregadores que Ele já levantou. A primeira pregação que eu quero conceituar é a famosa pregação expositiva. E eu quero começar dando a definição daquele que eu considero o principal mestre de pregação expositiva, o autor Haddon Robinson, no seu livro Pregação Bíblica. E ele define pregação expositiva assim: a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem em seu contexto, que o Espírito Santo primeiramente aplica à personalidade e experiência do pregador e depois, através dele, do pregador, aos seus ouvintes. Então, deixe-me passar em 1 minuto os pontos principais dessa definição. Primeiro, ele diz que a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico. Logo, você já sabe, falou em pregação expositiva, ela é o que eu chamo de refém das Escrituras, dependente da Bíblia. Vamos adiante. Ele diz que esse conceito bíblico é derivado de, ou seja, ele sai de um lugar, ele é extraído de um lugar. E ao mesmo tempo ele também é transmitido através de. Esse através dele aponta para um método, que é um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem à luz do seu contexto. E depois ele vai dizer que o Espírito primeiro aplica isso na vida do pregador, para só então, através do pregador, aplicar no povo de Deus. Pois bem, a pregação expositiva então é esse método de abordagem. Cuidado, porque muitos vídeos aqui no YouTube e também alguns livros de homilética cometem um ligeiro equívoco ao dizer que a pregação expositiva é definida a partir do tamanho da porção bíblica que vai ser exposta. Alguns dizem assim: 2 a 3 versículos é uma pregação textual, acima de 4 versículos é uma pregação expositiva. Isso é um erro clássico, é um engano, porque na realidade a pregação expositiva é muito mais um método de abordagem ao texto bíblico do que uma quantia definida de versículos que serão expostos. Ou seja, o pregador expositivista é aquele que escolhe o que em homilética nós chamamos de porção predicante, e ela pode ter 2 versículos ou 20. Ela pode ser um capítulo inteiro ou todo um livro da Bíblia, não importa. O pregador expositivista escolhe o que nós chamamos de porção predicante, ou seja, uma quantidade de texto bíblico, e ele quer pregar sobre isso. Pois bem, tendo escolhido essa porção predicante, ele aplica sobre ela ferramentas interpretativas, métodos que a gente chama de exegéticos, e estuda esse texto à luz de sua estrutura histórico, gramatical e literário. Essa estrutura toda, ela é avaliada e então, com esse estudo, o pregador extrai o que nós chamamos de, o Haddon Robinson chamaria de
ideia central única. O John Stott chamava de pensamento dominante. Outros autores, como James Braga, chamam de ideia dominante. Não importa, é uma ideia central única que é encontrada no texto, portanto extraída dele, não é criada. Não, ela é encontrada dentro da porção predicante. E essa ideia central única lança luz aos tópicos que já existem no texto, porque eles existem em função dessa ideia. É por causa dela que o autor bíblico disse as outras coisas. Então perceba que a pregação expositiva é uma maneira de olhar para o texto, é um método de abordar o texto. E para tentar simplificar um assunto que é um pouquinho complexo mesmo, é uma pregação um pouquinho mais refinada. Deixe-me terminar dizendo o seguinte: pregação expositiva é aquela que o pregador escolhe uma porção bíblica e, estudando essa porção bíblica, ele identifica dentro dela a ideia central única que já existe nela. Tendo identificado essa ideia central única, ele consegue encontrar facilmente os argumentos que dentro dessa porção bíblica existem por causa da ideia, para argumentar a ideia, para explicar a ideia central única. Portanto, o pregador identifica a ideia central única e, ao identificá-la, também encontra os próprios tópicos da mensagem. Logo, a pregação expositiva, de um jeito bem popular, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes é um dos que impunham essa bandeira da pregação expositiva e costuma usar os 3 verbos que ajudam a compreender a pregação expositiva. É aquela em que o pregador lê o texto, explica o texto e aplica o texto bíblico. Isso é uma boa e correta pregação expositiva. Essa pregação expositiva funciona porque ela é comprometida com o texto, ela desfruta da clareza do próprio texto bíblico e ela traz a igreja para dentro do texto bíblico. Por isso que ela é defendida por muitos pastores e professores de homilética como a melhor pregação. Ela é, por exemplo, a melhor ferramenta para pregações em séries. Um pastor de igreja pode conduzir uma série de estudos bíblicos, por exemplo, sobre o livro de Êxodo. E depois que terminar aquela série de estudos bíblicos, que são pregações expositivas para a sua congregação, ele pode ir para o Novo Testamento e fazer uma série de pregações expositivas sobre a carta aos Gálatas. Ela é própria para esse tipo de comunicação com a igreja. Portanto, ela fundamenta a doutrina na congregação. Agora vamos para o próximo tipo de pregação, que é a pregação temática. Essa é a pregação mais conhecida e mais simples de todas. A pregação temática é aquela que, conforme o próprio nome já diz, ela só precisa do tema. Ela nasce deste tema. Então o pregador tem uma ideia, um tema na cabeça. E ele define que ele quer pregar sobre esta mensagem, sobre este tema. O que ele faz? Ele tem liberdade de ir escolhendo na Bíblia. Ele vai transitando pela Bíblia, trafegando por ela, caminhando por ela. E enquanto caminha pela Bíblia, ele encontra versículo aqui, versículo lá, que dão suporte para o tema. E esses versículos vão construindo os tópicos, então os tópicos nascem do tema, os versículos que sustentam os tópicos nasceram todos eles da ideia que o tema sugere, e por isso ela é uma pregação temática. Ela também funciona porque ela é simples, funciona porque ela cabe em momentos específicos, como por exemplo, conferências temáticas, eventos específicos, ou então aquela pregação de impacto que alguém quer produzir. Então ele cria um tema de impacto, se debruça sobre a Bíblia e encontra os elementos na Bíblia. Encontra estes elementos para desenvolver o tema à luz da Bíblia. Qual é o perigo da pregação temática? É que ela é muito solta, ela é muito livre. Então, o que se exige aqui é que o pregador seja bíblico. O pregador, a pregadora, tem que ter a mente saturada pela Bíblia, o coração encharcado pela Bíblia. Se esse pregador é um disciplinado estudante e estudioso das Escrituras, até o tema que ele planeja será bíblico. E assim ele vai produzir uma mensagem também bíblica, embora
temática. Existe um certo preconceito por conta do fato de ela ser muito livre, então alguns professores de homilética dizem que ela não deveria ser usada. Eu não sou tanto defensor dessa ideia. Eu penso que se o pregador é bíblico, a pregação temática que ele produziu será também bíblica. Agora, é bom um conselho, né, que o pregador não seja exclusivamente temático. É bom que o pregador use pregações temáticas em momentos específicos e ele escolha muito mais entre o expositivo e o textual do que apenas a pregação temática. Você quer ver um exemplo que eu separei aqui de uma pregação temática? Por exemplo, o pregador poderia dizer que ele quer pregar sobre vencendo a ansiedade. Esse é o tema dele, ok? Então ele procura um primeiro tópico, Filipenses capítulo 4, 6, e diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Está aqui o primeiro tópico. O segundo tópico, ele pode extrair de Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, escolhendo aquela frase principal, olhai os lírios do campo, e daqui ele extrai mais um tópico. E o terceiro e último tópico, lá no Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Criando mais ou menos um esquema dessa ideia, o pregador poderia dizer assim, nós vamos pregar sobre vencendo a ansiedade. O primeiro tópico é não andando ansioso por nada. Jesus falou isso. Ok. Depois, ele diz, o segundo tópico é desenvolvendo a contemplação. Jesus disse, olhai os lírios do campo. E o terceiro tópico, abrigando-se no lugar certo. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Então ele criou uma mensagem temática, os três tópicos nasceram do tema, há versículos bíblicos que se enquadram, se encaixam perfeitamente nessa ideia. Essa pregação não deixou de ser bíblica apenas porque é temática. Esta é só uma ideia, a sermão temática ou a pregação temática é muito rica e tem muitas possibilidades. A terceira forma de pregar, ou o terceiro tipo de pregação que eu quero abordar nesse vídeo é a pregação textual. Pregação textual é aquela que o pregador extrai de um texto bíblico tanto o tema quanto os tópicos da mensagem. A pregação textual não é expositiva, porque o método de abordagem ao texto não é expositivo. Ou seja, ele não está necessariamente encontrando numa porção predicante a ideia central única, mas ele pode estar encontrando no texto uma ideia que o texto contém. E essa ideia é interessante para o pregador. É ela que o pregador quer explanar para o auditório. E no que diz respeito à pregação temática, a pregação textual difere dela porque a temática do pregador está totalmente subordinada ao texto. Enquanto na pregação tópica, ou sermão tópico, ou pregação temática, essas expressões são intercambiáveis. Enquanto na pregação temática o tema da mensagem nasce da mente do pregador, na pregação textual o tema da mensagem, a ideia principal da mensagem, nasce do texto. Então perceba, a pregação textual ela é escrava, refém de fidelidade ao texto bíblico, mas ela é diferente da expositiva por causa do método como ela aborda o texto e da temática porque ela não tem a liberdade que a temática propõe. O sermão textual tem muitas vantagens também, porque ele também conduz a igreja por dentro de um texto bíblico, ele também desfruta da clareza que o próprio texto bíblico propõe, ele também facilita para o público o acompanhamento da pregação, porque tudo que a pregação vai abordar está dentro do texto bíblico, ele tem uma série de benefícios também. Agora, existem muitas maneiras de abordar textualmente uma pregação, mas isso é assunto para outro vídeo. De todo modo, a pregação textual é esta, que sempre gira em torno do texto. Eu deixei aqui um esboço mais ou menos ilustrado, elaborado, uma ideia, só para você compreender. Como é que poderia ser um sermão textual baseado em João 14, 6? Você poderia, por exemplo, esse pregador poderia definir que a ideia principal desse texto é que Cristo é tudo para o crente. O primeiro tópico poderia ser Cristo é o caminho para o céu. O segundo tópico, Cristo é a verdade que orienta. E o último tópico, Cristo é a vida que salva. Perceba
que a ideia, que seria o tema da mensagem, Cristo é tudo para o crente, nasce desse versículo 6 de João capítulo 14. Enquanto que os 3 tópicos também nascem desse mesmo texto bíblico. Isso é um exemplo de uma pregação textual. Olhe para esses 3 tipos de sermão, o expositivo, o temático e o textual, como ferramentas. Cada situação requer um tipo de ferramenta. Então, por exemplo, uma conferência que é temática, o pregador de alguma maneira estará subordinado a um tema. Mas uma pregação que não seja necessariamente de continuidade de vários encontros pode ser produzida a partir de uma pregação textual. Enquanto a ideia de pregar em série normalmente vai ser muito mais bem desenvolvida através de pregações expositivas. Em todas elas, o compromisso seu, o compromisso meu, como pregadores, é sermos bíblicos, não cedermos à tentação de pregarmos de modo secular, mas pregarmos sempre de modo bíblico, subordinados à Escritura. E a igreja sempre será edificada, o nome do Senhor sempre será glorificado. Essa semana, faça um exercício. Elabore um desses tipos de pregação. A temática, por exemplo. Na semana seguinte, a textual. Na outra, tente elaborar a expositiva. E vá praticando, vá desenvolvendo. É a maneira que você tem de ir melhorando a cada dia. Se você quer aprender sobre oratória, homilética, pregação, me acompanhe aqui neste canal. Inscreva-se se ainda não é inscrito, ative as notificações e mais que isso, seja um parceiro, espalhe esse conteúdo para todos os seus contatos. Na descrição desse vídeo você encontra os links para me acompanhar nas redes sociais, assim como para se inscrever no curso Oratória para Pregadores, Assim é que se prega. Um abraço forte e que Deus te abençoe.